Bom, vamos ler então a palavra de Deus que vai ser pregada hoje. Está na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 15 ao versículo de número 18, onde nós encontramos: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, hoje nós vamos falar de pontos difíceis do apóstolo Paulo, como já advertiu o apóstolo Pedro, do qual é muito utilizado e distorce as escrituras, torce as outras escrituras. Pregadores que utilizam passagens difíceis de Paulo para tentar anular outras escrituras da Bíblia, causando confusão, causando dissolução da graça de Jesus Cristo. Então nós vamos falar desses pontos difíceis da epístola de Paulo e nós vamos explicar de acordo com as escrituras, sem torcer as escrituras, sem se aproveitar da dificuldade de entendimento de algumas partes difíceis das epístolas de Paulo para deturpar a verdade, para ensinar mentiras. Não, nós vamos ensinar a verdade harmonizando as passagens de Paulo, que falou com a sabedoria do Espírito Santo, com todas as passagens dos outros livros da Bíblia, sem criar contradições. Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz. Quem tenta contradizer a palavra de Deus são os contradizentes, os desobedientes, aqueles que não querem se sujeitar a Deus e aos seus mandamentos. Mas nós não somos como muitos que falsificam a palavra de Deus. Antes falaremos de Deus na presença de Deus, pois temos a mente de Cristo. Que Deus edifique os nossos ouvintes na palavra de Deus. Estaremos agora oferecendo aos nossos ouvintes uma música para edificação espiritual. Essa música, Preciso de Ti, é uma música muito bonita. E eu estarei aqui no 3213-8744, estou ao vivo. Agora são 15 horas e 22 minutos. Estarei ao vivo atendendo os nossos ouvintes no intervalo enquanto toca a música. Amados ouvintes, então vamos ao estudo da Palavra de Deus, onde nós estivemos lendo ali a respeito dos pontos difíceis da epístola do apóstolo Paulo e que muitas vezes são utilizados para torcer igualmente as demais escrituras. Nós sabemos que, de um modo geral, quando falamos do amor de Deus, quando falamos da salvação, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, algumas pessoas não entendem que para servir a Deus é necessário obediência, é necessário submissão aos seus mandamentos. O apóstolo Judas, falando dos últimos dias, dos últimos tempos, ele fala no verso de número 3 e 4 a seguinte palavra: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e o Senhor nosso Jesus Cristo. Então Judas fala aqui, advertindo aos santos, aos que estão na caminhada da salvação, a batalhar pela herança da fé que uma vez foi dada aos santos. Então, quando nós nos propomos a servir a Deus, a servir o Senhor Jesus Cristo, nós também estamos entrando numa batalha, uma grande batalha espiritual. Como nós já temos falado em programas aqui da rádio, que o inimigo, o adversário, Satanás, ele tem grande ira, pois ele sabe que o seu tempo está próximo. E Satanás, ele é o enganador, ele é o ludibriador, ele é o demagogo, ele engana as pessoas com meias verdades. É dessa forma que Satanás engana. A alegoria de que Satanás é chifrudo, tem um tridente na sua mão, aí fica espetando as pessoas no caldeirão, essa figura alegórica de Satanás é uma utopia, é uma fábula, né? Ele até deve rir, porque muitas pessoas enxergam ele desse jeito. Mas Satanás, segundo a Bíblia, ele era um anjo de luz. De tal forma que, se ele se transfigurar diante de uma pessoa, é possível que existam pessoas que vão adorá-lo pensando que ele é um anjo de Deus. Mas ele não é. Ele é um enganador. No livro de Apocalipse, capítulo 13, diz assim, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Diz aqui que os habitantes da terra adoraram o dragão e adoraram a besta. E ainda se jactavam, quem poderá combater contra ele? Ou contra a besta? No livro de Apocalipse 12, diz assim, capítulo 12, versículo de número 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela luz, lhe tragasse o filho. Quer dizer, o dragão quis combater contra Jesus. Através de Herodes, aquele ímpio rei de Judá, ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, querendo com isso que no meio dessas crianças pegasse Jesus. Como ele queria matar, na verdade, somente um, então o dragão, por meio de Herodes, aquele ímpio rei, ele queria matar somente um. Quem que ele queria matar, tragar? Era o Filho de Deus. E como os magos haviam dito que faziam aproximadamente 2 anos que eles viram a estrela que anunciava o nascimento de Jesus, portanto a crença pagã de que os 3 reis magos estiveram na manjedoura e viram o recém-nascido Jesus, isso é uma utopia, isso é uma mentira. Não existe, isso não é verdade. Se você abrir ali no livro de Mateus, os magos eles tiveram aproximadamente quase 2 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, e não eram 3 reis. A Bíblia diz uns magos, poderia ser uma caravana, poderia ser 5, 6, 7. Biblicamente a verdade é essa. Mas quantas pessoas aí fazem presépio, colocam ali os magos
chegando na manjedoura, livros de profetisa, dizendo que é inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que os magos viram Jesus na manjedoura. Isso é uma tradição pagã, não é bíblica. O livro de Mateus diz que Herodes inquiriu dos magos quanto tempo fazia. Diligentemente ele inquiriu. Por isso ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas alguém pode estar querendo e pode estar perguntando, mas você não vai pregar sobre as epístolas de Paulo? Por que você está falando isso, evangelista Flávio? De Herodes, mandou matar uma criança, mas ele mandou matar todas por causa de uma. Tem muito a ver, sim. Você vai ver. Porque essa é a tática do inimigo. O inimigo, ele manda destruir tudo quando ele quer apenas objetivar uma coisa. Existe um mandamento da lei de Deus, especificamente falando, um mandamento da lei de Deus, que hoje é um espinho na garganta de muitos pregadores. É um calo no sapato de muitos pregadores, de muitas pessoas que se consideram representantes de Cristo. E estes pregadores, eles tentam matar tudo, destruir tudo por causa de um. Assim como Herodes mandou matar todas as crianças, porque o objetivo dele era pegar uma, mas ele mandou matar todas abaixo de 2 anos. Assim hoje existe uma pregação falsa e que tenta muitas vezes se basear em passagens do apóstolo Paulo, que diz que hoje nós estamos debaixo da graça, portanto, estando debaixo da graça, não precisamos mais guardar os 10 mandamentos da lei de Deus. Não estamos mais debaixo dos 10 mandamentos, da obediência aos 10 mandamentos. Esta é a pregação da maioria da cristandade nos dias de hoje. Então eles dizem que não há mais necessidade de você guardar a lei de Deus, que a lei foi abolida, mas eles não explicam que lei que foi abolida. Eles colocam tudo no mesmo pacote, porque Paulo fala de uma lei que foi abolida. Lei que consistia em ordenanças e mandamentos que eram contrários a nós. Contrários. A lei de Deus não é contrária àquele que quer fazer a vontade de Deus. Agora, as leis e mandamentos e ordenanças que foram cravados na cruz, que consistia em ordenanças de festas cerimoniais, levíticas, de sacrifício de animais, de expiação do pecado com sangue de animais, com mandamentos difíceis, que um jugo que nem os próprios judeus aguentaram. Esta lei, que consistia em ordenanças contrárias a nós, esta foi pregada na cruz. Porque quando Jesus morreu ali no Calvário e ele disse está feito e expirou, o véu rasgou de cima a baixo, significando que agora o homem teria acesso direto a Deus. Porque no antigo concerto, o homem deveria recorrer ao sacerdote para que ele sacrificasse e levasse para dentro do véu uma vez por ano, que era conhecido como o dia da expiação. Esse dia da expiação, o Yom Kippur, simbolizando a expiação definitiva que Jesus Cristo faria por nós. Então, estas leis cerimoniais, as festas levíticas, que simbolizavam que era para sacrificar, elas deveriam ser observadas ali em Jerusalém, porque era lá que deveria ser feita conforme a lei. Hoje existe aí grupos de professos judeus, mas que não são judeus, são falsos judeus, não pertencem a Israel, se dizem ser de Israel, mas como uma lavagem cerebral, se dizendo ser de Israel, mas não são gentios que estão se convencendo que são judeus, e aí formaram uma seita aí que diz ser israelita, que diz ser judeu, mas não são.
Nós temos como provar, nós desafiamos essa seita que se diz judia aí, que se diz israelita, nós desafiamos aqui nessa rádio que venham e provam que realmente pertence à comunidade israelita, lá da CIP, lá de São Paulo. Porque eu vou trazer aqui um rabino de verdade, judeu, e nós vamos perguntar para ele se essas seitas que andam se dizendo israelitas aí são realmente da comunidade de Israel. E outra coisa, eu quero perguntar a estas seitas que se dizem israelitas, qual é o nome de batismo, de cartório, que está registrado no cartório civil, o nome real dessas pessoas, porque elas andam se apresentando com nome falso, com nome hebraico, com nome falso, aos nossos ouvintes, aí enganando muitas pessoas aí. É como se eu agora começasse a dizer que eu sou advogado. Eu não sou advogado. Mas eu pegar aqui, abrir um programa da rádio e começar a pregar que vocês podem vir me consultar aqui, que eu sou advogado, e eu não sou advogado. Isso é falsa ideologia, isso é ludibriação. E nós pregamos o Evangelho com sinceridade. Esta sempre foi a proposta do programa Luz das Escrituras, o evangelista Flávio que vos fala agora, essa foi sempre a proposta, pregar o Evangelho com sinceridade. E eu me apresento aqui com o meu nome verdadeiro, meu nome registrado em cartório, porque eu não me envergonho do meu nome, eu não preciso mudar meu nome para um nome hebraico. Agora vocês vejam aí, muitas pessoas fazem igual Herodes, que estava cheio de Satanás. Ele objetivava matar somente Jesus Cristo. Como ele não sabia como fazer, ele mandou matar todo mundo. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Foi uma coisa muito triste. Assim, hoje também, existe um mandamento da lei de Deus. Este mandamento está esquecido. Ele está sendo ignorado. Ele está sendo pisado. Ele está sendo menosprezado pelas pessoas. E é justamente o mandamento, o 4º mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do 7º dia, o sábado. Não é qualquer dia, é o 7º dia, o sábado. Lembra-te. Deus fala, lembra-te, porque este mandamento vem lá do Éden, lá dos pais, Adão e Eva. Quando Deus ali santificou, abençoou e descansou no 7º dia, o sábado. Então esse mandamento tem sido esquecido, ignorado. E como ele tem se tornado um espinho, um calo no pé daqueles que não querem obedecer a Deus, que querem transformar a graça de Deus em dissolução, a graça de Deus em libertinagem. Então, é o 4º mandamento da lei de Deus. Então, o que fazem? Fica em dificuldade, então fazem assim, ó, foi abolida a lei inteira. Quer dizer, assassinam os 10 mandamentos. Os outros 9 mandamentos são assassinados juntos para poder não ter que engolir o mandamento que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o sábado, 7º dia, é hoje. É o dia que nós santificamos, falamos das coisas de Deus, na presença de Deus. Agora, existem pessoas que preferem acreditar em fariseu, inimigo de Jesus. Os fariseus eram os religiosos da época, aqueles que se diziam representantes de Deus, mas eram os piores inimigos de Jesus, eram os piores inimigos de Deus. Então tem pessoas que preferem acreditar mais em acusação de fariseu do que no Senhor Jesus, que diz que guardou os mandamentos do Pai. João capítulo 15, verso 10. Porque os fariseus, os doutores da lei da época de Jesus, diziam e acusavam que Jesus tinha espírito de Belzebu. É verdade, ouvinte. Os fariseus e os religiosos da época acusavam que Jesus tinha espírito de Belzebu. Nós sabemos que isso era uma acusação, porque o diabo é o acusador. E eles também acusavam que Jesus violava o sábado. Eles acusavam. Mas Jesus não era um violador do sábado. Porque Jesus não podia pecar. Porque a violação da lei de Deus, segundo consta na palavra de Deus, 1 João 3,4, violar os mandamentos de Deus é um pecado. A Bíblia diz que Jesus veio nos salvar dos pecados, que nós somos libertados do pecado. O que é pecado, segundo a Bíblia?
Como que você chega numa pessoa e fala, ó, você precisa se arrepender dos seus pecados? Como é que você vai ensinar para a pessoa o que é pecado? Pecado, segundo a Bíblia, é a transgressão da lei de Deus. E toda vez que uma pessoa transgride a lei de Deus, legitimamente você pode usar os 10 mandamentos para dizer para ela, ó, você está violando este mandamento, portanto, você está cometendo pecado, precisa se arrepender dos pecados. No arrependimento dos pecados e a conversão, quer dizer, não continuar mais praticando o pecado, quer dizer, agora passar a obedecer à lei de Deus, para estar debaixo da graça de Jesus Cristo. Então, a verdadeira graça de Deus, ela nos leva à obediência. Eu não guardo os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, para ser salvo, ouvinte. Porque os 10 mandamentos não salvam. O sábado não salva ninguém. É verdade. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. É o sangue precioso de Jesus Cristo que nos salva. Pela graça dele nós somos salvos. Isso não é mérito nosso, é verdade. Mas eu nunca vi uma pessoa que é libertada por Jesus Cristo verdadeiramente, que reconhece o perdão de Deus, que reconhece a misericórdia de Deus, ser ingrata a ponto de continuar na desobediência a Deus, continuar na violação dos mandamentos de Deus. Então aquela mulher que estava ali para ser apedrejada adúltera, Jesus falou, vai e não peques mais. Nós fomos libertados pela graça do Senhor Jesus Cristo, não para continuarmos na desobediência e violação contumaz do mandamento de Deus. A melhor forma de nós mostrarmos na nossa vida que Deus está na nossa vida é a fé que produz obras, é a fé que produz obediência. Então eu não guardo o sábado para ser salvo, de modo nenhum. Eu não procuro adulterar para ser salvo, eu não procuro mentir para ser salvo, eu não procuro levantar falso testemunho para ser salvo. Eu faço todas essas coisas, eu obedeço à lei de Deus, porque eu estou salvo, porque eu fui salvo. E em gratidão, em graça, eu obedeço, porque Jesus Cristo é ministro da justiça. Onde já se viu agora um bandido que você prega para ele, ele se converte da maldade que ele fez, e ele continua sendo bandido e diz que se salvou, e que está salvo, e que está na obediência de Cristo. Como isso? Você já conseguiu contemplar isso? Então, há passagens na Epístola de Paulo que pessoas utilizam para dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas quem está debaixo da lei? Quem é advertido pela lei? Quem obedece ou quem desobedece à lei de Deus? Quem está debaixo da lei? Quem está debaixo da maldição da lei? Quem obedece ela ou quem desobedece ela? Certamente, quem desobedece. Então, quando legitimamente eu posso pregar a lei de Deus para alguém? Quando que eu posso citar sobre os 10 mandamentos? Se você chega num idólatra, que ele adora pau, pedra, imagem de escultura, para que você possa mostrar para ele que aquilo que ele está fazendo é pecado, aonde você vai na Bíblia mostrar para ele que aquilo é pecado? Não é lá no 2º mandamento da lei de Deus, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há em cima dos céus, na terra? Não é ali que nós usamos Salmo 115, né, que tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, e assim vão se converter aqueles que adoram esse tipo de imagens, né? A idolatria, ela é severamente condenada no livro de Salmos. Não é lá que nós legitimamente utilizamos para mostrar ao pecador que a idolatria é pecado? Então, legitimamente, quando nós utilizamos os mandamentos de Deus, para quem que nós devemos utilizar? Para quem está ignorando, para quem não quer obedecer, para quem está esquecendo do mandamento que diz, lembra-te. Para quem eu vou pregar que o sábado, tais quais os outros mandamentos, está em vigor? Para quem eu devo pregar? Para quem está trocando o sábado, o 7º dia, pelo 1º dia, que é romano,
É para esse que eu tenho que pregar. E é legítimo. No livro de Tito, nós encontramos o seguinte. Tito, capítulo de número 1. Diz assim, né? Ele fala assim, Tito 2, né? Tito 2, fala assim, verso 8, 6, 7 em diante. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo que dá, por exemplo, as boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os seus servos que sujeitem o seu Senhor em tudo e agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo exortando em Tito aqueles jovens a serem moderados. Para que eu devo fazer essa exortação? Se uma pessoa é obediente, eu não preciso. Eu preciso exortar quem está desobediente. E a Bíblia diz, sabendo isso, que a lei é legitimamente utilizada, para os desobedientes. Sim, é para os desobedientes que a lei é legitimamente usada. Então, você vai pregar os 10 mandamentos para quem está na idolatria, para quem é um assassino, para quem é ladrão, para quem vive no adultério, para quem vive mentindo, para quem é desobediente pai e mãe, para quem tem o dinheiro como seu Deus. É para essas pessoas que nós devemos pregar a lei. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então a lei é legítima. Se você não quer estar debaixo da lei, se você não quer ser incomodado com o mandamento, lembra-te do dia do sábado, observe a lei de Deus. Faça a vontade de Deus. Porque a lei de Deus, ela é para os que são contrários a ela. Para quem mata, para quem rouba, para quem adultera, para quem mente, para quem é invejoso, para quem é idólatra, para quem toma o nome de Deus em vão, para quem adora mais de um Deus, né? Para quem tem deuses diante de Deus, quer dizer, transforma divindades além de Deus. Diga-se de passagem que o dogma da Trindade, ele é violação direta do primeiro mandamento da lei de Deus, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Porque o dogma da Trindade, que foi criado no 3º século no Concílio de Nicéia, ele foi consumado a pedido de Constantino. Esse dogma transforma o Espírito de Deus, o Espírito que emana de Deus, o Pai, em uma outra pessoa, em um outro Deus, que eles adoram como pessoa do Espírito Santo. Mas a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não ensina a Trindade. A Bíblia diz que há um só Deus, que até os demônios sabem que há um só Deus. Então, estas coisas, o que acontece? Os 10 mandamentos, que definem o caráter moral de Deus, ele não salva. Mas toda pessoa que é salva produz obra de obediência. Toda pessoa que é salva, ela não vai mais matar, ela não vai mais roubar, ela não vai mais tomar o nome de Deus em vão, ela não vai mais ter outros deuses diante de Deus, ela não vai adorar a imagem de escultura, e ela vai também observar o dia da criação que foi dado para o homem.
Ah, mas irmão Flávio, como é que fica aquela passagem lá de Paulo, que uns para o Senhor faz caso de dia, outros para o Senhor o faz, né? É como disse o apóstolo Pedro, que existem pontos na epístola de Paulo, que alguns utilizam elas para torcer igualmente as outras escrituras. Quer dizer, usam um versículo de Paulo para anular toda a Bíblia. Será que Paulo estava querendo falar ali de observância do sábado? Ninguém vos julgue por luas novas e sábados. Será que ele estava falando ali realmente do sábado que foi dado lá na criação? Ou ele estava falando de sábados cerimoniais? Porque a Bíblia nos revela que existem sábados cerimoniais. Além do sábado do sétimo dia, existiam vários sábados cerimoniais. O sábado do sétimo dia, ele é o verdadeiro. Ele é o que veio desde a criação e foi dado para toda a humanidade. Em Isaías capítulo 58, o sábado foi dado como dia do Senhor. É o dia do Senhor. Domingo é o dia do homem. Domingo é o dia da autoridade romana, humana, não de Deus. O sábado, o sétimo dia, esse é bíblico. Esse nós encontramos na Bíblia. Então Paulo não estava mencionando ali em Colossenses a respeito do sábado, sétimo dia. Primeiro porque o sábado, sétimo dia não é sombra das coisas vindouras. Colossenses, Paulo fala da sombra das coisas vindouras. O sábado, sétimo dia, não é sombra de nada. O sábado, sétimo dia é o dia da criação, que foi deixado em honra à criação, porque Deus santificou e abençoou. O único dia da semana santificado, abençoado por Deus, é o sábado. Não existe outro dia. Tem gente que fala, mas todos os dias é santos. Onde está escrito isso na Bíblia? Que todo dia é santo. Portanto, meu ouvinte, nós vamos voltar em pontos difíceis do apóstolo Paulo e vamos explicar. Tem muita coisa para nós falar. E você que é sincero e que quer obedecer a Deus, estará acompanhando o nosso programa A Luz da Escritura. Estamos no minuto final. Queremos agradecer a audiência do ouvinte. Queremos dizer que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Faça isso e você será bem-aventurado. A graça de Jesus Cristo, ela não nos isenta da obediência a Deus.